está ótimo. Ótimo, presidente. Eu estive aqui a fazer uma chamada em torno de sua pessoa, porque enquanto você vai até dirigente desportiva do nosso país no panorama mundial desportivo, pela modalidade de handball. Falar um pouco disso enquanto atleta que foi, do que sente mais saudades? Olha, ainda hoje fui para o baú dos tempos. O que realmente sinto saudades é estar equipado com uma bola de handball, 8.000 pessoas ali na Cidadela, um bom jogo, adrenalina no top. Portanto, nós somos daquela fase dos anos 80, vamos assim pensar. Começamos a jogar aí em 76, 77, logo a seguir a independência. Mas foi daquela fase que não havia muitos entretenimentos, não havia muitos passatempos, não havia muitas festas, não havia... O próprio cinema não era um hábito, os cinemas estavam fechados, não havia internet, não havia... pouca gente tinha televisão a cores, então um jogo na Cidadela era um motivo de atração muito grande. Então tenho saudades, muitas, daquelas enchentes na Cidadela, aqueles jogos dificílimos, Petro 1º de Agosto, Interclube. Isso é o que mais me toca quando estou a lembrar-me desses tempos, estar ali no campo, fazer de cada jogo um objetivo, aquela dedicação que tínhamos. No fundo é isso que me dá mais saudades. E do que é que gostaria de ter feito e não vou fazer naquela altura? Olha, eu tenho um princípio de vida. Normalmente não me arrependo do que fiz, arrependo-me do que não fiz. Se calhar o que gostaria de ter feito, o que na altura atrapalhou um bocado a minha juventude, mas éramos todos, não quero dizer vítimas, mas éramos produto do sistema, foi não ter concluído a minha formação superior na altura de vida, porque acho que acabamos por nos dedicar muito ao desporto, mas também tinha uma desculpa. Era para também estarmos um bocado protegidos do serviço militar obrigatório. Então, a pedra no sapato que eu trazia até há 4, 5 anos atrás era não ter terminado a minha licenciatura naquela altura. Depois fui pai muito cedo e as coisas complicaram-se, mas depois com um bocado de persistência, já aos 52, 53 anos, fui um bocado persistente. Consegui concluir uma formação superior, mesmo com aluno à distância, aulas presenciais de vez em quando, mas foi a única coisa que me ficou até há 4, 5 anos atrás. Mas fora disso, penso que fiz tudo que me ocorreu, fui um jovem muito ativo, muito dinâmico, consegui associar o serviço militar ao desporto, depois o facto de me ter tornado pai muito cedo, aos 20 ou 21 anos, então também consegui associar a família, tudo isso associado a uma certa rebeldia juvenil, no bom sentido. Mas sinceramente, fora disso, não há absolutamente nada que me faça olhar para trás e estar arrependido de não ter feito alguma coisa. Presidente, e como foi a transição de atleta para dirigente desportivo, ou seja, após assumir o cargo de presidente da Federação de Handball? Olha, isso é uma transição natural e diga-se recomendável. Eu terminei a carreira muito cedo, sabe? Eu abandonei o handball, devia ter 28 ou 29 anos, porque foi precisamente quando terminei o serviço militar obrigatório. Eu, quando terminei o serviço militar, já era pai de 3 filhos, o handball não era rentável no nosso tempo. Mesmo hoje já se paga muito melhor, quer os clubes, quer as federações, quer os prémios de jogo que o governo paga. No nosso tempo não havia esses valores todos. Nós jogávamos, por um lado, porque estávamos a cumprir o serviço militar, e no meu caso estava no 1º de agosto, mas por outro lado era mesmo por amor à camisola, não tínhamos grandes rendimentos. E então, eu mal terminei o serviço militar obrigatório, abandonei o handball. Optei por ir para o mercado de trabalho, porque já tinha um agregado familiar numeroso, já era pai de 3 filhos, e tive que optar por um emprego que não me dava muito espaço para continuar o desporto.
mas ficou aquele bichinho do desporto. Foram parecendo que não tinham sido cerca de 15 anos, 14, 15 anos dedicado ao handball enquanto atleta. E então, há um colega, que foi meu colega no 1º de agosto, ele era do atletismo, que é um dos dirigentes do Sagrada Esperança, o José Ramos, convidou-me para integrar a lista da direção do Clube 1º de Agosto, que era o clube onde eu estive todos esses anos, na altura com o presidente Melo Xavier. E eu aceitei, fui vogal de direção, estive com o presidente Melo Xavier, depois no ano a seguir, ou 2 anos depois, veio o presidente Pedro Neto, para presidente do clube, também me convida para ser vogal de direção e para ser o responsável pelo handball, atletismo e voleibol. Aceitei. E o presidente da Federação de Handball era o Cardoso de Lima, que também já me convidava para ir para a Federação, porque há sempre a tendência de trazer alguns ex-praticantes para as federações, para as direções, federações e clubes, para serem, portanto, para passarem parte da sua experiência enquanto dirigentes. A gente, quando foi atleta, quando teve um balneário, na pele de dirigente, consegue ter uma percepção melhor de qual é a expectativa que os atletas têm dos dirigentes, o que é que esperam dos dirigentes. Então, depois dessa direção com o general Pedro Neto, aceitei ser vogal de direção com o Cardoso de Lima, que era o presidente da federação. Uhum. Depois, a nossa lista perdeu no ano eleitoral, ganhou a lista de Hilário de Souza. Naturalmente, tive quase 2 anos afastado do handball. Mas depois fui convidado pelo Ministério dos Desportos a integrar uma comissão de gestão para a Federação de Handball, que era coordenada pelo Archer Mangueira, eu e mais 3 colegas, o Mário Augusto, o Espanhol Neto e o Vítor Barros Jovetti. E essa comissão de gestão depois compôs uma lista, concorreu para a Federação de Handball, quando eu fui eleito vice-presidente, e daí continuei. Depois fui 2 mandatos vice-presidente e estou agora no fim do meu 3º mandato enquanto presidente, 3º e último. É sobre isso que nós vamos falar mais para a frente. Presidente, já aqui algumas mensagens da GTV, Tina Godinho, acho que deve ser irmã, até saudades do tempo da cidadela e orgulho em ser tua irmã. Temos agora o tio Gudas, tratado assim pelos mais chamados tio Gudas, mano. Eu fico muito feliz quando até os meus atletas, as próprias atletas da seleção, é lógico que dentro da federação, no trato formal é o senhor presidente para aqui, o presidente para ali, mas eu sou carinhosamente chamado por Dom Gudas, não sei familiar, sou o Mangudas, portanto... Mas porque ou seja, o diminutivo, não é? Eu vou explicar o porquê o Dom Gudas. Eu tenho um amigo que já passou a barreira de amigo, é um irmão, chama-se Pedro Aguinaldo, Pírola. O Pírola fez, nós éramos vizinhos no bairro, fizemos a tropa juntos, jogámos juntos, tornámos-nos como irmãos, é padrinho de uma minha filha, portanto é aquela ligação mais forte até que muitos irmãos têm. Ora, eu e o Pírola éramos uma espécie dos líderes não é bem das gangues, eram os grupos que se formavam, aqueles grupos dos bairros, os grupos das festas do Matié, do Nelo, no Paralelo, no Horizonte 2000 do Requim, ainda no Bairro Popular. Nós éramos uma espécie de líderes naturais dos nossos amigos. E há a célebre história da máfia italiana, o Dom di Bassano, o Dom Corleone. O dom é um adjetivo, digamos, para diferenciar o líder, o chefe da família. Apelidaram-me, por causa de ser o líder de um grupo, apelidaram-me assim, Dom Gudas. Muito embora eu tenha um irmão, já faleceu, mais velho que eu, também já no grupo dele, no tempo das Fábulas, também era o Dom Gudas. Portanto, o Dom surgiu como uma espécie de líder de um grupo. E na família, tratarem por Dom
Mangudas, por por sermos todos muito chegados, há a tendência dos irmãos mais novos tratarem-nos por mano, 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 e então abreviou-se um bocadinho o mano e ficou o Mangudas. Esse Mangudas também saiu de casa para a rua. E então há muitos atletas, amigos, pessoas que me conheceram no seio familiar que também me chamam Mangudas. É mais fácil chamarem Mangudas, Dom Gudas, do que Godinho ou Pedro Godinho. E eu aceito e reajo bem, porque eu sinto que é um nome de mimo, de proximidade, de carinho, de intimidade. Vem daí o Dom Gudas. Dom Gudas. Pronto, já ficamos a saber que, para além de ser o presidente, conhecido como Pedro Godinho, é o Mano Dom Gudas. Ficamos a saber já. É verdade. Agora vamos os prós e contras relativos à questão da federação. Na altura da contratação de Nelson Catito, houve algumas pessoas que levantaram-se, ou seja, na verdade revoltaram-se por ter sido eleito ou escolhido para o comando da seleção de handball masculina. Acha que foi a escolha certa? Olha, e não tenho nenhum problema em voltar a falar sobre isso. Na altura demos as explicações que entendemos ser necessárias. As pessoas é preciso perceber que as coisas não são feitas segundo vontade de uns e de outros. Não podem ser assim. Na altura, Filipe Cruz, quando anunciou a sua desistência da Seleção Nacional de Handball, imediatamente a área desportiva da Federação fez uma reunião. E hoje vou dizer coisas que se calhar na altura não disse. Fez uma reunião, a Federação de Handball tem um vice-presidente desportivo, tem um conselho técnico desportivo, tem um grupo de treinadores que habitualmente colaboram no conselho técnico desportivo. E vou dar um pequeno exemplo. Está recordado agora, há quase 20 dias atrás, quando Sua Excelência o Chefe de Estado, antes de decretar o estado de emergência, antes de ser discutido em Conselho de Ministros, com quem é que ele discutiu? Foi com o Conselho da República, que são pessoas da sociedade civil. Depois há o Conselho de Ministros, que os assuntos vão para a mesa, os ministros... Ora, a Federação é igual. Não foi uma decisão unilateral do Presidente de Direção. Primeiro, o Presidente de Direção nunca foi treinador. O Presidente de Direção obriga-se a ter uma noção de quem são os treinadores que há no mercado, obriga-se a ter uma noção de quem são os melhores e os mais indicados. Agora, há uma série de critérios para se indicar o treinador quando são treinadores na condição que a Federação de Handball usa. São treinadores de clubes, não são treinadores contratados especificamente para a Seleção Nacional. Nós não cooptamos por aí por duas razões. Primeiro, porque não há saúde financeira para ter sempre um treinador estrangeiro, que às vezes traz maus resultados, e temos aí muitos exemplos vivos dessa brincadeira de se buscar treinadores estrangeiros. Depois quase todos eles saem daqui com dívidas, quase todos, futebol, basquete, quase todos eles saem daqui com dívidas. Nós optamos por nunca ir por aí. Primeiro aspecto. Segundo, o tipo da nossa competição, o volume de competição, o volume de jogo, nunca justificou ter um treinador só para a seleção em tempo integral. Algumas vezes houve o Paulo Pereira, houve o Pavel Disnev no tempo do Archa Mangueira, mas eram valores insignificantes, quase iguais aos que os treinadores nacionais ganham. Ora, nós reunimos em Conselho de Direção, Conselho Técnico, o próprio professor Filipe Cruz, consultado por mim, nem foi por terceiros, a pedir uma opinião. Qual seria a opinião dele? Quem deveria substituí-lo também opinou pelo Nelson Catito. Agora, aí teve um porquê. 70% dos atletas da Seleção Nacional, não sei se a menina sabe de que clube são. Sabe? Não percebo. O maior percentual de atletas da Seleção Nacional são de que clube? Não sei se sabe. Gosto da informação que eu tenho. Ora bem. Então, é absolutamente normal
que se traga um treinador que ao longo do ano já trabalha com eles. Ora, o Nelson Catito não era treinador da equipa A do 1º de agosto, mas era o treinador da Marinha, que é o satélite do 1º de agosto. Sim, sim. É o treinador que muitas vezes trabalhava no mesmo programa que o Filipe Cruz. Por isso, uma situação que nos é posta um mês antes da competição, um mês, não ia dar muito tempo do outro treinador se adaptar, apesar do... Quer dizer, esse alarido todo só se levantou e até diziam porque não o Quidó, porque não o Quidó. O Quidó é um bom treinador, não há nenhuma razão pessoal para não ter sido o Quidó. Agora, é preciso que se compreenda que muitos outros campeonatos houve no BIE, há 8, 9, 10 anos atrás. O Quidó foi campeão com o Gabos Corpos, e na altura o treinador continuou a ser o Filipe Cruz. O Quidó foi campeão pelo Petro Atlético. No entanto, o treinador continuou a ser o Filipe Cruz. Por que razão agora tinha que ser o Quidó? Por um lado. Por outro lado, nós íamos para uma competição, estávamos a um mês da competição, íamos ter 15 dias de competição. Eram 45 dias. Se calhar até nem ia ser bom para o próprio Quidó, porque criou-se uma expectativa muito grande, a seleção já vinha de um 3º lugar. Se as coisas não corressem bem com o Quidó, estava a sociedade toda em cima do Quidó. Agora, o ciclo ia terminar em janeiro. Um ciclo olímpico são 4 anos. Se o ciclo ia terminar daí a um mês e meio, então nós optamos, o Conselho Técnico, a Comissão Técnica Nacional, optou e preferiu trazer um treinador só para aqueles 45 dias, que eram os 30 dias que faltavam, e os 15 dias de competição. Terminou o ciclo, temos novo ciclo olímpico. Agora, é lógico que no início deste ano, e só não aconteceu por causa desta situação da pandemia que estamos a viver, agora, no início deste ano, é absolutamente normal que o Conselho Técnico volte-se a sentar, veja os treinadores que há disponíveis e o Quidó pode ser convidado, sim senhor, para começar um ciclo. Porque o Filipe Cruz abandonou-nos no fim de um ciclo, a um mês da competição. Portanto, não era bom também para o treinador Quidó pegar numa seleção que trabalhou durante 10 anos com a mesma pessoa para preparar a seleção em 2 semanas e podíamos estar Até a mandar o Quidó para... Desculpa até cortar, Presidente, até porque isso é globalizado. As estratégias ou metodologias são totalmente diferentes. Ora bem, é essa a lógica. Não houve mais nada à volta, não houve mistério nenhum. Nós dissemos, se nós precisamos de um treinador para 45 dias ou 30 dias, o Nelson Catito, mal ou bem, já trabalha dentro da mesma filosofia do 1º de agosto. O maior grupo de jogadores vão sair precisamente do 1º de agosto e da Marinha, onde eles trabalham. Então, faz mais sentido. Porque eu até acho, muito, muito ironicamente vou dizer, até acho que nós até protegemos o Quidó de uma eventual má prestação e depois não ser uma hipótese para o próximo ciclo. Agora, terminou o ciclo, é uma hipótese que está em cima da mesa. O Quidó pode, sim senhor, vir a ser treinador da Seleção Nacional, mas para começar um novo ciclo de 4 anos. É isso que aponta a lógica. A lógica do desporto é isso. Portanto, essa foi... Sim, pode prosseguir, Presidente. Pode prosseguir. Eu estou a dizer, esta foi a grande razão da indicação do Nelson Catito. Não houve mais nada do que isso. Tanto que o Catito, por exemplo, agora é treinador da seleção feminina, ou do 1º de agosto A, que tem o maior número de atletas da seleção. Se calhar, quando retomarmos a competição, se calhar o Conselho Técnico vai ter que decidir se continua a contar com o Nelson Catito para fazer a preparação para o Mundial de Janeiro, ou se está na hora do Nelson Catito ir pegar a seleção A por causa do CAN de dezembro, porque ele agora é que treina a equipa feminina do 1º de agosto, onde está o maior número de atletas do masculino. E, Presidente, e qual é a ligação que atualmente tem com o antigo treinador, isso propriamente o Filipe Cruz? O Filipe Cruz?
Olha, o Filipe Cruz, nós tivemos a falar tudo o que tivemos que falar quando ele me procurou para comunicar que não ia mais, que não ia continuar a ser treinador da seleção. Procurou por mim depois porque as coisas acho que não foram juridicamente bem acauteladas na suposta contratação do Filipe Cruz. Esteve comigo ainda em dezembro também, mais ou menos naquela altura, com representantes da Associação de Treinadores. Pediu a minha intervenção junto do presidente do Congo, ou da Federação Congolesa, que já não era presidente, ou seja, além de presidente, já era ministro dos desportos. O que estava ao meu alcance fazer foi feito. No entanto, eu depois saio de Angola a 19 de dezembro, vou para férias familiares e fiquei um bocado surpreendido depois de eu pensar que tinha feito o que estava ao meu alcance, fiquei um bocado surpreendido com as entrevistas que houve, você deve ter acompanhado, que diabolizaram-me por completo, transformaram-me num diabo nas redes sociais. Ficou a ideia que ele não concluiu o contrato dele, ou o possível contrato, com alguma má fé de minha parte. É a ideia que ele próprio fez transparecer. Em janeiro, no campo da Tunísia, a situação foi esclarecida a nível da Confederação Africana de Handball. Há documentos escritos, que era todo o histórico de tudo o que se passou, bem como todos os 2 documentos que a Federação da RDC enviou ao Filipe Cruz, tenho-os todos na minha posse. Há a iminência de um processo disciplinar ou não, dependendo nesse caso, as pessoas visadas que foram, eu continuo a dizer, injustamente acusadas de terem viabilizado o contrato, de mandarem abrir ou não um processo, um inquérito, mas eu tomei uma decisão. Eu, como pessoa, como ser humano, e digo o seguinte, a forma como eu fui diabolizado, e quem me conhece sabe que isso não é a minha forma de ser, não faz parte do meu caráter, para prejudicar seja quem for. Se eu tomasse a posição que me é devido, poderia ter consequências um bocado desastrosas para o professor Filipe Cruz, podia. Porque eu costumo dizer, nós dirigentes não somos profissionais do desporto. Por nós que somos diz eleitos. isso? Não, eu digo porque nós somos eleitos. Nós somos eleitos. Nós temos ciclos de 4 anos, temos pessoas de várias áreas do saber que são eleitos para as direções dos clubes e das federações. O treinador, que a sua vida profissional, a sua remuneração só provém do treino, nós não somos assalariados, eles são. Olha, trocado isso em miúdos o ganha-pão do treinador é dando treino, certo? Porque eles são profissionais no treinamento desportivo. E nós não, nós temos mandatos, temos ciclos. Se um dia um dirigente perde uma eleição, fica mal disposto uma semana, um mês ou um ano, mas depois a vida continua, as pessoas trabalham, nós estamos todos ligados a empresas que nos pagam, o associativismo não é pago em Angola. Eu acho que retomar esse assunto, eu tive a própria direção da minha federação, dizer, não, presidente, o seu nome conforme foi diabolizado, você com esses documentos que tem, dê uma conferência de imprensa, põe a verdade em cima, mas se eu fizesse isso, ia estar a abrir quase a obrigação de haver um inquérito disciplinar, porque houve uma acusação direta ao presidente da federação, nessas entrevistas, houve uma acusação direta ao presidente da Confederação Africana, e depois da RDC ouvida, depois dos documentos escritos, carimbados, assinados, que eu tenho em minha posse até hoje, aquilo com toda a certeza dava um processo disciplinar, que podia levar desde suspensão até irradiação. Ora, eu decidi não fazer isso, nem fazer a tal conferência de imprensa para mostrar os documentos que tenho. Ao ver a minha defesa, poderia, se o desfecho fosse suspensão ou irradiação, poderia cheirar a vingança,
E então isto não faz parte da minha forma de ser. Eu fui diabolizado, eu tenho um filho com 37 anos, fui exposto de uma maneira muito injusta, mas não faz parte de mim nenhum tipo de, como dizem os brasileiros, nenhum tipo de revanche, porque os documentos escritos que eu tenho hoje do próprio ministro dos Desportos da RDC, que é o próprio presidente da Federação, permitia mostrar o outro lado da questão. Mas, de qualquer maneira, não vou fazê-lo, mesmo porque eu decidi já há um ano que venho a dizer que este era o meu último mandato. Então, eu quero abandonar o handball. Naturalmente, ninguém é infalível. Se calhar em algumas coisas falhei, mas não quero sair com inimigos. Pode haver pessoas mais tristes, menos tristes, mais contentes, menos contentes, mas quem está na minha posição tem que se preparar para estar sujeito a ter sempre os descontentes de um lado, os contentes do outro. Eu prefiro não sair do handball com uma mágoa de deixar alguém ou castigado ou no desemprego, e então decidi parar com esse assunto, não vou mais continuar, não vou mais falar sobre isso. Hoje, pela gentileza da vossa entrevista, estou por notícias. a dar apenas uma pequena ideia, mas não vou esmiuçar nem o teor dos documentos, nem os verdadeiros fundamentos que podiam levar a uma suspensão ou irradiação do treinador. Mas respondendo à sua pergunta, é assim, calhou, nós também nunca fomos de muita intimidade, portanto, uma coisa é a ligação profissional, enquanto ele está ao serviço da Seleção Nacional, naturalmente obrigamos-nos a falar muito mais vezes. Quando não está ao serviço da Seleção Nacional, é normal ficar 2, 3 meses sem nos falarmos, e eu acho que é isso que se está a passar. Não calhou voltar a encontrarmos, não calhou voltarmos a ver, não calhou voltarmos a falar, mas isso é absolutamente porque sempre foi assim, só falávamos mais vezes quando eles estivessem ao serviço de uma das seleções nacionais. Bom, a Luzia Karina Gurgel já diz aqui que tens um enorme coração, envia aqui nos nossos comentários. Tem uma filha que decidimos ser pai e filho, é filha ela é de uma família muito próxima, que nós trocamos muita amizade desde o tempo da avó dela, e criou-se uma empatia tão grande entre mim e ela, que pronto, escolhemos-nos papai e filha. Obrigado, minha filha. É o afeto, não é? Na verdade também torna-se um laço familiar, não é? Não só por sangue, mas pelo afeto e a admiração. Sobre a presidência da Federação, já ia de... Olha, desculpa, ouvi-te agora muito cortado. Ouvi muito cortado. Vou retirar. Sim, vou reter, não há problemas, deve ser mesmo da internet. Há instante falava sobre a questão de deixar a presidência, não é? Ou seja, não de dar-se a presidência da Federação já pensou na ideia de qual ou mesmo um homem de palavras está decidido a deixar permanentemente a presidência da Federação? Olha, eu vou lhe dizer muito francamente, na vida nada é impossível, na vida nada é indefinitivo. Aliás, este Covid-19 acho que está a dar a todos nós umas lições de vida que vamos todos guardar e passar para os nossos filhos e netos. Eu decidi, sim, desde o ano passado, que por uma questão só de lógica, se me perguntar uma pergunta que se tornou muito célebre na comunidade jornalista, se me perguntar se gosto de ser presidente, eu vou dizer que sim, gosto.
Uma pergunta que se tornou muito séria. Eu vou dizer que gosto. É um prazer desmedido para mim passar ali por uma rua onde passo todos os dias quando vou trabalhar, onde estão os meninos que todos os dias vendem cigarros, jornais, e são os mesmos que ocupam aquela rua aqui no Quinaxis. Aquela rua toda deve ter uns 100 metros, ali a rua do Quitanda deve ter uns 100 metros. E eu, quando entro ali, eu tenho estado a andar de moto, eles mal percebem o barulho da moto, começam todos, presidente, pai grande do handball, epá, tens que ficar mais 4 anos. Olha, isto, parecendo que não, para mim, isto dá-me um prazer enorme. Para mim tem mais valor ouvir aquelas pessoas do que um presidente de uma associação ou de um clube a elogiar. Eu prefiro esse elogio, porque são pessoas que não estão dentro do sistema, nem de um lado nem do outro, mas percebem algumas coisas que vamos fazendo. Eu gosto de ser presidente, eu adoro. Eu já pensei muito seriamente, e agora nesses dias de confinamento, pior ainda, já pensei como dizem os americanos, o que é que vai ser o day after. O day after, às vezes, cria um vazio muito grande. Cria um vazio muito grande na vida das pessoas. Eu devo dizer o seguinte, acima de tudo, como disse há um bocado, nós não somos profissionais. Eu sou diretor-geral adjunto de um transitário, uma companhia suíça. Eu sou o diretor adjunto da representação em Angola. É natural que consigo, e sempre consegui, desde que quando eles me contrataram, eu já era presidente da federação, sempre tive alguma, não digo liberdade, mas alguma isenção de horário e de tempo para poder dedicar tempo à federação. Mas a minha profissão é ali, onde eu trabalho, eu pago o salário. Sou vice-presidente, como sabe, da Confederação Africana de Handball. E já recebi o convite do próprio presidente Aremu, que decidimos em reunião do executivo da CAB voltarmos a candidatar o mesmo executivo, a confirmação de mandatos ainda este ano. E também tive o prazer de ser convidado pelo Gustavo Conceição para ser vice-presidente do Comitê Olímpico nesta Olimpíada que termina este ano, e o próximo ano também é o mandato. Então, já me preparei psicologicamente que, por via da Confederação Angolana Africana de Handball e do Comitê Olímpico, se eventualmente o próximo presidente do Comitê Olímpico quiser contar com os meus préstimos a nível da Comissão Executiva, naturalmente com muito gosto, e acho que vou encher o ego, vou resolver o problema do meu dia. Também acho que agora tem-se exteriorizado em mim algum jeito para uma outra coisa que gosto muito de fazer na vida. Sabe que eu, enquanto presidente do COC da África, onde fui durante 8 anos, COC é o Comitê de Organização de Competições. Eu era também o formador. Eu rodava a África toda a dar formação a oficiais de jogo. Aqueles senhores que ficam na mesa, apontar os golos e o tempo, os cronômetros. As estatísticas. Exato, aquilo são os oficiais de jogo, aquilo pode parecer simples, mas não é. E a minha vida foi dar formação durante muitos anos por África fora. E em tempos fui convidado pelo Interclube para apresentar, para ser preletor numa palestra sobre parcerias atrativas. Eu acho que uma das coisas que, não preciso de ter falsas modéstias, acho que uma das coisas que desenvolvi bem durante esses 3 mandatos foi boas parcerias, bons parceiros para a Federação, onde houve empatia, houve profissionalismo, houve troca de serviços e as coisas funcionaram bem. Então eu fui lá fazer uma apresentação e as pessoas gostaram, tinha uma plateia muito bem formada, pessoas até uns com muito mais formação académica que eu, e gostaram. E eu sinto que tenho alguma inclinação para isso. Então, já me ocorreu, vou ocupar parte do meu tempo também, não só para clubes, para federações, vou preparar tudo o que eu aprendi ao longo desses anos, que associei à formação que fiz por via da Federação Internacional, que a minha formação não é uma licenciatura, eu até recuso quando me chamam de Dr. Godinho. É assim, é o top em termos de gestão de eventos desportivos, eventos, instalações desportivas, tudo isso. É uma espécie de bacharelato. Eles retiram algumas disciplinas que não faz falta
E a formação toda é sobre aquela gestão de eventos, gestão de instalações. Eu considero mais um bacharel do que... Eles chamam doutor, pronto, é o título, é normal, é doutor daquilo só. Mas Não pode é... ser, respeito também, acredito que seja Como? o seu motivo. Seja que um dos motivos também seja mesmo o respeito, a consideração também. Pois. Exato. E então, eu acho que essa minha forma de lidar com parcerias desenvolveu em mim uma visão estratégica muito boa e muito ampla, que permitiu ao longo de 12 anos aumentar o valor de patrocínios, melhorar as parcerias, fizemos coisas espetaculares. Eu acho que não é obra do acaso, em 12 anos vocês nunca me terem visto a chorar aí nas televisões e nas rádios a dizer que determinada seleção não viajava porque faltava dinheiro, coisa. Pela primeira vez em 12 anos, pela primeira vez em dezembro, fechamos com um passivo de 11 ou 12 milhões de kwanzas, mas logo em janeiro também arranjamos solução e termino o meu mandato sem dívidas nenhumas, nem com atletas, nem com treinadores, nem com fornecedores de serviço, com absolutamente ninguém, está tudo pago. E então, ocorreu-me também ocupar-me nisso. Quem quiser partilhar das minhas experiências, tenho algumas palestras sobre parcerias atrativas já preparadas, posso, de boa fé e gratuitamente, partilhar essas experiências em associações esportivas, clubes, associações provinciais, federações que se sintam. Eu costumo dizer, sem nenhuma falsa modéstia, os bons exemplos acho que são para seguir. E então, decididamente, não vou continuar, porque eu acho que 3 mandatos, aliás, deviam ter sido só 2, só que depois, quando acabou o CAN de janeiro, o CAN de 2016, que nós organizamos ali no multiuso, parte do meu elenco desistiu, que eu sempre deixei uma palavra de gratidão muito grande a todos eles que colaboraram comigo. Uns saíram por querer, outros porque algumas situações também menos boas que se passaram, mas isso é normal, sabe, ter 20 pessoas, somos heterogéneos, não é normal, não é fácil gerir 20 pessoas onde cada um pensa de uma maneira diferente. Alguns saíram um bocado chateados comigo, mas é aquele chateado do momento. Eu, se calhar, em algumas coisas terei falhado, eu sou um bocado teimoso, sou um bocado, reajo mal quando sou contrariado, e o que é certo é que poucas vezes tive aquele colega, aquele mais velho que me chamou para me dizer: é pá, Godinho, acho que estiveste mal, devias corrigir aqui, sempre me virei sozinho. Mas eu já estava para ser em 2014, mas depois não me constou que na altura alguém tivesse interessado em ir para a Federação de Handball, senti-me quase obrigado a fazer mais um mandato, não me arrependo, porque lhe disse há bocado, gosto de ser presidente, sinto que fiz um bom trabalho para o desporto, um erro ou outro, que é normal, mas 3 mandatos também não é bom que as pessoas se cristalizem, está a ver? Não é bom que se cristalizem. E então, tenho estado já ao longo do ano passado a apostar um bocado num eventual presidente de continuidade para garantir... Já alguém vista? Diz? Já alguém vista? Se já vem quem? Se já alguém vista, alguém indicado. Sim, é normal. Eu vou dizer muito simples, muito sinceramente. A Federação de Handball, não quero, com todo o respeito que tem pelas outras federações, por tudo o que se passou, tudo o Godinho, atenção, não é o Godinho. O Godinho quer sair, mas quer que o handball continue como está. A Federação de Handball não merece, nesse momento, não merece o que se tem passado nos anos eleitorais. Aquela luta, que às vezes mais parece uma luta de poder do que propriamente de uma associação desportiva. Às vezes, da maneira que se acusam, vão à vida das pessoas. Aquilo, às vezes, quando há mudanças radicais, até desequilibra as coisas boas que estão feitas. Eu costumo dizer, a Federação de Handball teve uma gestão de porta aberta. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que tenha querido vir à Federação dar uma opinião, apontar um erro, indicar um erro. Essas pessoas eu valorizo. Eu não valorizo as pessoas que veem o amigo errar, não dizem nada, depois vão para as rádios, para as televisões, dizer a Federação fez ou o que fez e aconteceu. Eu valorizo pessoas porque nem toda a gente é obrigada a pensar da mesma forma. Eu, se calhar, algumas vezes não pensei
da maneira mais correta. Mas nunca tive também a pessoa que pensa diferente a vir ter comigo a dizer, olha, Godinho, ou Mangudas, ou Dongudas, epá, desculpa lá, mas não concordo contigo. Por todas as pessoas que se aproximaram a mim para me dar uma opinião, nem que fosse uma crítica, eu sempre aceitei, sempre ouvi, sempre pus a cabeça no travesseiro a refletir sobre aquilo que me disseram e se calhar no dia seguinte mudo de atitude. Eu sou essa pessoa. Eu entrei para aquele conselho de direção com 20 pessoas, como disse há bocado, e com muito orgulho, muitos deles com muito mais formação do que eu, muito mais. Tenho ali os engenheiros, os doutores, os técnicos, tem tudo ali, os juristas, economistas. Muitas vezes entrei para aquelas reuniões com as minhas ideias e saí de lá com as ideias do grupo, com as ideias da maioria. Mesmo contrariado, mas saí de lá com as ideias da maioria. Portanto, não é obra do acaso nós termos começado o mandato com 20 e vamos terminar com 19. E este que não vai terminar foi por razões de saúde, teve um acidente e ficou limitado muito tempo, não conseguiu continuar a aparecer, mas vamos começar com 20 e vamos terminar com 19. Isso para mim é um motivo muito grande de orgulho, mas decididamente, e desculpa essa volta toda, para responder a tua pergunta, decididamente não é sempre fazer esta introdução para a minha compreensão, é sempre mesmo bom falarmos detalhadamente e assim compreender. Presidente, para muitos é considerado o melhor dirigente desportivo angolano. Envaidece? Olha, deixei de lhe ouvir, deixei de ouvir. Dizia eu que é considerado por muitos o melhor dirigente desportivo angolano. Isso, de certa forma, lhe envaidece? Olha, eu agradeço as pessoas que assim me consideram, mas quem conhece o Dongudas, quem conhece o Mangudas, quem conhece este menino do Marçal até 75 e do Caputo depois de 75 ou de 74. Quem acompanhou o meu percurso deve ter reparado que em nenhum momento mudei a minha forma de ser. Em nenhum momento mudei a minha relação com as pessoas. Com a maior modéstia do mundo, todos os feitos que me foram atribuídos, sempre tive o cuidado de partilhar, primeiro, com os presidentes que me antecederam, segundo, com os clubes, porque no fundo os grandes obreiros são os clubes, os grandes obreiros dos títulos africanos são os clubes, porque os atletas só estão connosco 2 ou 3 meses, estão 10 meses com o clube, estão 9 meses com o clube. Então, fico feliz que haja pessoas que assim pensem. Também tenho consciência que há pessoas que não pensam assim. Como disse há bocado, quem está na minha posição tem que estar preparado para ter sempre os habituais do contra. Mas acho que há neste país alguns dirigentes, pelo menos, 1 ou 2, que eu tiro o chapéu. Eu acho que tem uma forma de estar no dirigismo desportivo que muitas vezes eu me inspirei, né? Eu dou o nome de posso lhe dar, o general Carlos Henrique, não pelo estilo de gestão, mas pela visão que teve no investimento em estruturas desportivas. Eu acho que esse foi instalações, equipamentos, a academia é um facto, o pavilhão é um facto. Mas eu fico muito feliz que seja assim visto por algumas pessoas. Não tenho que ser modesto para dizer que sou insensível a isso, não é verdade, somos humanos. Gosto de ouvir os tais meninos que vêm no jornal, como disse há bocado, a chamar pai grande do handball. Gosto muito quando as minhas atletas me telefonam só para cumprimentar o Dongudas, o Mangudas. Gosto muito quando os meus atletas me batem nas costas, então, puto Gudas, como é que estás? Mas acredita que também não é obra do acaso. Eu acho que, eu ainda há dias estive a ver umas fotografias, um vídeo, está num videozinho de uma atividade no Petro, quando comecei, ainda era vice-presidente do Archer Mangueira, não tinha um cabelo branco.
Não tinha um cabelo branco, tinha uns fiozinhos brancos na barba. Não foi fácil. Acredita que não foi fácil. Foram muitos anos, tive muitos problemas. Eu era diretor comercial de uma empresa muito forte, a Soclima, das condicionantes. E acredita que tive alguns problemas de ordem profissional por causa de muitas ausências, por causa do bom, tive. Acabei depois por me Ou desvincular seja, da. a não conciliava. Não, é verdade, era difícil, porque o patamar que nós conseguimos atingir exigia uma presidência muito presencial. E eu, por causa disso, sou das pessoas que defendo que há 3 ou 4 modalidades que os presidentes da federação, e como é em Portugal, como é em muitos países, os presidentes de clubes são pagos. Deviam ser requisitados para comissões de serviço e ter um salário e trabalhar em full time na Federação de Futebol, na Federação de Handebol, na Federação de Basquetebol. Digo isso, é natural que eu tenho também muito respeito pelo atletismo, natação, mas essas federações que gerem as modalidades coletivas que são têm um número maior de atletas federados, um número maior de competições. Em minha opinião, esses três tinha que se estabelecer aí uma tabela. Em minha opinião, não era nada de outro mundo equiparada de um diretor nacional, que afinal de contas é uma federação nacional. Já não é para mim, mas acho que no futuro devia-se pensar muito a sério nisso, porque eu senti, eu prejudiquei muito a minha carreira profissional na Soclima, tanto que depois que fui eleito, passado 2 ou 3 meses, preferi sair da Soclima, dediquei-me a uma atividade que me dava mais tempo para o handball, muito menos remunerado. Depois tive que recomeçar na tal companhia que falei há bocado, aceitei o desafio de uma companhia suíça, mas aí já foi diferente porque eles contrataram-me já na condição de presidente da federação, então ficou logo aclarado de que forma íamos colaborar e felizmente onde estou até hoje. Depois, aliado a isso também já, isso, olha aqui o sorriso, olha, já estou reformado pela Segurança Social, já estou a beneficiar dos meus 35 anos de serviço, que felizmente sempre estive coletado a Segurança Social e pronto, já me dá também algum rendimento que dá para fazer um certo equilíbrio para a vida. Agora, fico feliz que uma parte das pessoas, Lina Godinho, continua a ser muito charmante. Isso é coisa de irmã. Isso é coisa de irmã. Obrigado, mana, tu também. E então, acho que agradeço as pessoas que olham assim para mim, mas tudo tem que ter um princípio e um fim. Tudo tem um fim na vida e então acho que chegou a hora. Está-me a custar. Esses dias que estou em casa, está-me a fazer falta a minha cadeira na federação, não sei como é que vai ser daqui para frente. Está-me a fazer falta aquela marca jogo, não há marca jogo, temos campo, não temos, vão transmitir na televisão, não vão, não há dinheiro, temos que ir aos patrocinadores, pedir a água pura, precisamos de mais água, isso está-me a fazer muita falta. E já estou a começar a ficar com medo do tal day after, do tal day after. Ansiedade, sentimentos Não, misturados. é verdade, às vezes dou por mim, já estou como tetalando, ou como. É o tetalando, né? Não é o bonga. Às vezes já estou com uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho? Bom, Acho que tentei por aí. até Presidente, já. deixa